E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Davi Alfer, eu sou produtor musical, trabalho com distribuição, com lançamento, com registro, com a gravação e criação de arranjos, tudo relacionado à área de produção musical. Se você tiver interesse e necessidade dentro dessa área, você pode contar comigo. Estou aqui em mais um vídeo para poder falar um pouco sobre a minha trajetória musical. Quero contar para você um pouco sobre a minha história e, se você quiser, você pode inclusive acelerar esse vídeo para 1.5, porque você não vai perder o que eu falo, porque infelizmente eu falo devagar, não consigo falar mais rápido. Então, gostaria de pedir a você que, se possível, ao ouvir essa história, se você de alguma forma se interar com ela, de alguma forma você se reconhecer em alguma parte, você possa deixar aí o seu like também, deixar um comentário, que me ajuda sempre. Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal. Se você estiver vendo pelo Facebook, siga a minha página aqui no Facebook, que é muito legal para a gente. Bom, imagina você, um garoto aí de 14 anos de idade. Se você fosse hoje um garoto de 14 anos de idade e que tivesse um sonho de viver de música. Você se encantou pela música, se encantou pelo universo, por tudo aquilo que você vê de forma ainda superficial, porque essa é a realidade de um garoto de 14 anos. Você enxerga as coisas de uma forma muito superficial e, no final das contas, parece que tudo é indefinitivo, né? A gente vê as coisas assim, parece que está tudo pronto, que é tudo daquele jeito ali, que não tem nenhuma variável, que não tem nada que seja negativo, só aquilo que você está vislumbrando e que aparentemente é aquela coisa linda total. Pois é, esse garoto de 14 anos sou eu, encantado pela música, sonhando em viver de música, em ser um músico e procurando me encontrar, procurando me achar dentro do universo musical. E eu, desde bem mais novo ainda, né, desde criança realmente, eu me encantava muito com os discos, algo que me chamava muito atenção. Eu achava muito legal, né, aquele pessoal conseguir juntar o som dos instrumentos e gerar uma música que a gente conseguia ouvir em casa, né? Um artista de outra cidade, de outro país, algumas vezes, e ele conseguia juntar instrumentos e a voz e mandar que a gente conseguia ouvir em casa. Eu achava aquilo uma coisa fantástica, eu achava incrível. E tentando encontrar o meu lugar na música, né, para eu poder viver aquele sonho que eu tinha, eu percebi, eu descobri que aquela coisa do disco que tanto me encantava, de alguma forma, estava à minha mão. Era possível eu alcançar uma parte, pelo menos, daquilo ali. Porque a gente tinha, naquela época, estava surgindo os teclados Yamaha com gravadores, né? Eles tinham gravadores de pistas dos próprios instrumentos, né, que você tocava na tecla e você conseguia gravar. Então, tinha um teclado chamado Yamaha PSR 400. Esse teclado eu comecei a desenvolver, a entender o processo de gravar um instrumento sobre o outro e, no final das contas, eu ter um playback de uma música. Mas aquele teclado tinha uma limitação. Aquele específico, ele já tinha a tecnologia de gravar algumas pistas, eram limitadas, tanto as pistas, eram 5 pistas, se não me engano, e ele era limitado também em relação à quantidade de notas. Então, quando você atingisse um número de notas gravadas, ele parava, perdia a memória, né? Não tinha condições de ir mais. E outra coisa, ele não tinha como armazenar aquela gravação. Se você desligasse o teclado, quando ele voltava com a gravação apagada. Aí eu peguei a proposta de fazer os arranjos naquele teclado, né, criar ali um playback naquele teclado e pegar um gravador de fita, um tape deck, e gravar aqueles arranjos que eu fazia na fita, porque aí eu teria aquele material, aquele tempo que eu gastei, eu teria ele armazenado de alguma forma, né? Eu teria um registro daquilo de alguma forma. E assim eu comecei.
gravando uma sequência de notas no Yamaha PSR e transferindo aquela sequência para a fita cassete. Aí chegou um tempo que eu pensei, como que eu vou fazer para poder incluir a voz, né? Como que eu faço para incluir a voz? Aí eu tive uma ideia, né? Uma brilhante ideia. Peguei um outro gravador de fita e liguei a fita que estava gravado, o arranjo, em um toca-fitas na mesa de som. Liguei o microfone também na mesa de som e liguei a saída da mesa de som no outro gravador de fita. E então eu fazia uma mixagem inicial, né, volume do playback com o volume da voz, e gravava na outra fita, né? Tocava a fita aqui, a pessoa cantava ao vivo e eu estava gravando na outra fita. Isso, como eu já te disse no início, isso com 14, 15 anos eu já fazia esse tipo de peraltice, né? E muito encantado, eu achava aquilo sensacional, fazer aquilo. E com o passar do tempo, eu fui tendo a oportunidade de conseguir conquistar um equipamentozinho mais sofisticado, né? Como eu comprei um módulo sequenciador, né? Que era um pouco mais sofisticado. Depois eu comprei um outro gravador em disquete, né? Que eu podia passar aquela sequência para o disquete, eu não precisava passar diretamente para a fita, né? Eu podia guardar os dados no disquete para depois, então, num outro momento, eu voltar e gravar na fita. E teve uma época que eu consegui comprar um porta-estúdio Tascam, que era um gravadorzinho assim, mais ou menos desse tamanho, que ele tinha 4 canais e ele já gravava na fita, né, os 4 canais separados. Então, também tinha uma vantagem. Eu não precisava fazer uma mixagem exatamente antes, né? Eu poderia gravar o teclado em uma pista, aí eu gravava a voz em outra, aí já era possível, por exemplo, colocar um violão, né? Eu já conseguia colocar um violão numa terceira pista e, se fosse o caso, conseguia colocar uma segunda voz ali naquela quarta pista e depois eu conseguia mixar aquelas 4 pistas ali naquele porta-estúdio Tascam. E depois que a mixagem estava pronta, né, que eu sentia que ela estava pronta, eu então tocava de novo a fita do porta-estúdio e agora eu gravava no tape deck uma fita matriz, né, vamos falar assim. Era tudo muito artesanal, praticamente artesanal, mas era um recurso sensacional, gente. Era um sonho, uma realização de um sonho. E, como eu disse, eu comecei com um teclado PSR 400 emprestado, né? Nem era meu. Esse tape deck, né? Ele também não era meu. Eu comecei usando o equipamento da igreja, que eu fazia parte, né? E os microfones que às vezes usava, né, para cantar, a mesa de som, tudo era emprestado. Eu não tinha nada, eu não possuía nada. Os anos foram passando, né? Chegou uma época, isso em 1996, eu já estava com 19 anos, 18 para 19 anos. Um amigo meu queria ir embora para os Estados Unidos e ele tinha comprado um computador moderno para a época, né? Um Pentium 133 MHz. Ele comprou aquele computador e ele queria ir embora para os Estados Unidos e ele estava vendendo o computador. E naquele tempo eu já ouvia falar, né, já tinha lido em uma revista e outra, que a gravação passaria a ser em computador. Eu nunca tinha sentado na frente de um computador, para falar a verdade. Nunca tinha sentado na frente de um computador, mas ouvi falar daquilo. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o meu equipamento, que eu já tinha conseguido adquirir aí ao longo desses 4, 5 anos, mais ou menos. Peguei todo o equipamento que eu tinha conseguido adquirir, dei para esse amigo revender, né? Ele tinha alguém que conseguiria ajudar ele a vender aquele equipamento,
e ainda fiquei devendo ele algumas prestações, né, do computador. Na época, 1996, esse computador custou R$ 6.000, né? R$ 6.000. Naquela época, o dólar era basicamente um por um, né? Então, pensa só, um computador de US$ 6.000, né? Imagina só. Hoje já é uma coisa cara, né? Hoje é uma coisa cara. Naquela época nem se fala. Mas eu tive a ousadia de comprar o computador, de começar a buscar, procurar conhecimento, procurar quem pudesse me ajudar. Aqui no Brasil quase não tinha ninguém. Aqui em Belo Horizonte, então, né, que é a minha cidade, tinha, assim, talvez uma pessoa que tinha algum conhecimento sobre aquela área mesmo, realmente, e eu ia atrás dessas pessoas, né? Fazia ligações interurbanas, né, lá para Campinas, porque tinha uma loja lá que tinha já entendimento, já importava equipamento de informática para música. Então eu fazia esses contatos, as ligações interurbanas e tal, e as coisas foram acontecendo, não foi de um dia para o outro. As coisas foram acontecendo como eu estou contando para vocês. Só o computador, né, estou gravando hoje, 2025, né? Estou gravando esse vídeo aqui. Só o computador tem 29 anos que eu comprei o primeiro computador, né? Eu tô com 47, comecei aos 14 anos, né? Já tem 33 anos que eu tô seguindo, né? Tô indo nessa trajetória. Falo para você uma coisa, sem sombra de dúvida, hoje eu poderia ter um estúdio, como que eu posso te falar? Um estúdio de primeiro mundo, né? Um estúdio rico, eu poderia ter, por causa do tempo, né? Em decorrência do tempo. Mas também em decorrência de algumas escolhas que eu mesmo fiz na vida, eu não tenho um estúdio de primeiro mundo, né? Um estúdio caro, um estúdio assim, ultra moderno. Não tenho esse estúdio no sentido assim, como talvez você pudesse imaginar que seria nesse lugar que eu chegaria, né, no desfecho desse vídeo. Mas, na verdade, hoje eu tenho um estúdio muito coeso, né, um estúdio compacto, um estúdio que atende todas as minhas necessidades, onde eu tenho tudo meu, que eu comprei e paguei com o meu dinheiro, né? Todo o equipamento necessário para eu fazer o melhor que eu posso fazer, né? E eu tenho, assim, muita coisa de melhor, realmente, dentro daquilo que se propõe, né? Eu tenho todos os instrumentos necessários para a música pop, eu tenho todo o arsenal de sampleamento, né? O melhor do universo musical eu possuo isso, né? Tenho tudo isso, tenho os equipamentos periféricos que são necessários para eu realizar a gravação, a produção, conforme eu realizo, conforme eu faço. Eu disponho de salas, né, prontas, preparadas para me disponibilizar aquilo que eu trabalho, aquilo que eu ofereço para o meu público. Tenho tudo à mão, né, tudo funcionando em perfeitas condições, tudo com a manutenção em dia, vamos dizer assim. Se precisasse de uma coisa ou outra que eu percebo, né, então a gente manda para assistência, ou a gente mesmo faz a assistência, né, para poder trazer sempre um equipamento de primeira linha, de primeiro ponto. Mas, no final das contas, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu não estou fazendo esse vídeo, não é para falar de equipamento, né? Eu vou fazer um vídeo, talvez ainda essa semana eu disponha um vídeo, um tour aqui pelo estúdio, né? Eu tenho um vídeo desse já, o mais antigo, mas eu quero ver se eu faço um mais atualizado, com algumas coisas eu alterei aqui no estúdio e tal, para mostrar para as pessoas.
Mas o propósito desse vídeo aqui é falar para você sobre continuidade, é falar para você sobre prosseguir, é falar com você sobre não parar o seu objetivo, não parar a sua meta. Mesmo que você não tenha encontrado ou chegado no ponto que você sonhou lá atrás, você não deve parar, porque se você ficar parado, se você não movimentar, o que vai acontecer? Você não vai chegar mesmo, de maneira alguma. Agora, à medida que você acredita no seu sonho, à medida que você acredita no seu projeto, que você quer realizar algo, mesmo que as pessoas te critiquem, como talvez você não vai acreditar, mas eu sou muito criticado, né? As pessoas me criticam assim, sabe, sem dó e sem piedade, né? Eu recebo muitas mensagens de crítica, recebo muitas mensagens como que eu posso te falar? Mensagens de deboche, né? Recebo muitas, né? Não é uma nem duas por semana, não. Muita gente me critica, muita gente bate, né? Vamos falar assim, usar essa figura de linguagem. Muita gente me bate mesmo, me soca, né? Nessa questão do meu sonho, do meu projeto, né? Por quê? Porque eu não desisti. Tem 33 anos que eu estou correndo atrás de um sonho. 33 anos que eu estou correndo atrás de um objetivo. Eu falo para você, sem sombra de dúvida, talvez eu mesmo possa olhar para aquilo que eu sonhei lá, né, aos 14 anos de idade, talvez eu possa olhar para lá e não encontrar a realização plena. Mas, eu tenho, como eu disse para você, hoje eu tenho mais de 30 anos de experiência. Hoje eu domino plenamente o equipamento que eu possuo. Eu possuo um equipamento, né, um equipamento bom, né, como eu disse para vocês. Eu consigo migrar de estilos musicais com muita facilidade nessa questão de produção, né? Eu faço essa troca de estilos musicais com muita facilidade devido ao tempo, à experiência, né, que o tempo foi me permitindo ter. Uma outra coisa que é muito favorável, né? Eu acredito que seja muito favorável. Eu vivo de música. Eu vivo de música. Quando eu sonhei lá atrás ser um músico, ser um produtor musical, eu não sabia em quanto tempo, né, eu iria conseguir chegar nesse objetivo que era viver de música, né? E eu posso falar para você que desde então eu só trabalhei com música, só trabalhei com a música. Então, às vezes as pessoas me criticam, né? Como eu disse para você, às vezes as pessoas vêm e querem me bater, assim, né? Principalmente pela internet, né? Palavras digitadas que são bem fáceis, né? A internet vai aceitar mesmo os comentários. Às vezes as pessoas querem me bater, mas o cara é um músico frustrado, né? É uma pessoa que um dia sonhou em viver de música, mas nunca teve coragem de assumir isso e correr atrás do sonho. Outra hora a pessoa começou e desistiu, parou, quando viu que era difícil, porque nas primeiras críticas que recebeu, a pessoa assustou demais, achou que ia ser só elogio. Na verdade, os elogios, eles são muito bem-vindos, mas eles não podem mexer com a gente que tem um sonho, né? Os elogios, eles não podem colocar a gente num lugar de fantasia. Os elogios têm que ser recebidos, são bem-vindos, como eu disse, mas os elogios a gente tem que saber, a gente tem que entender que eles serão suplantados pelas críticas, pelos deboches, pelas risadinhas, né, pelos xingamentos. Eu, por exemplo, estou aqui, principalmente na internet, né, depois do advento da internet, estou aqui na internet e oferecendo o meu trabalho,
muitas vezes dando informação gratuita para as pessoas, muitas vezes oferecendo promoções dentro do meu negócio, né, da minha empresa, oferecendo para as pessoas, e ainda assim eu estou simplesmente oferecendo algo. E vem gente é capaz de me xingar, é capaz de achar ruim pelo que eu estou oferecendo, pelo que eu estou falando. Gente, paciência. Hoje eu olho para o meu sonho e vejo que eu estou muito perto da realização plena dele, porque eu não desisti. Fica para você a lição nesse vídeo de também não desistir do seu sonho. Às vezes você não sonha em ser um produtor, mas às vezes você sonha em ser um cantor, uma cantora, um compositor conhecido, uma compositora conhecida. Tem aí 10, 20, 50, 100 composições guardadas, né? Tá na gaveta, nunca fez nada, né? Você é um cantor que também compõe, tem dezenas de músicas compostas, mas ainda não foi atrás do seu sonho, do seu projeto. Olha, não precisa ser de uma vez, não precisa ser de um dia para o outro. Vai fazendo as coisas aos poucos, vai caminhando aos poucos, vai acreditando aos poucos e fique surdo para os xingamentos, para as críticas, para as opiniões contrárias, né? Esquece isso. Definitivamente, definitivamente. As situações contrárias, as críticas, os haters, né? Hoje ganharam até um nome internacional. Os haters, eles não valem nada na nossa carreira, não servem para nada no nosso propósito. Mate os haters. Em que sentido? Apague os haters dos seus pensamentos. Mate-os dentro da sua mente. Não existe aquela pessoa, aquele infeliz que falou algo sobre você, sobre sua música, sobre seu projeto, sobre seu sonho. Aquele infeliz não existe. Ele não existe. Não existia antes do comentário e não existe agora. Apague essa pessoa e toque para frente o seu projeto, que aí as coisas vão funcionar de uma forma muito positiva, com certeza. Fácil nunca foi e nunca vai ser fácil, mas é possível a gente alcançar, beleza? Então, mais uma vez, quero pedir a você, se você se identificou com algo que eu contei aqui, com algo que eu falei, quero pedir a você, deixe o seu like aí para mim, né? Faça um comentário também nesse vídeo, que para mim é muito importante. E se você for um hater, saiba que não tem problema você comentar, porque para mim também não vale o seu comentário. Eu só vejo e, como eu não te conheço, passou. Mas se você é uma pessoa do bem, um sonhador, né, uma pessoa que quer as coisas boas, tanto para você quanto os demais, e quiser compartilhar isso comigo, vou ficar muito feliz. Se inscreva no canal no YouTube, segue a página, lá no topo tem um botão para você seguir a página do Facebook.